Há um silêncio que envolve o seu nome. Não é um vazio, não é a falta de algo, mas a sensação de que a sua presença permanece mesmo quando você não está lá. Libra, esse silêncio não aconteceu por acaso. Ele surgiu quando alguém percebeu que cometeu um erro irreparável. Quando entendeu tarde demais que o dano causado não pode ser consertado apenas com palavras. Quando se deu conta de que olhar para você agora seria olhar para si mesmo. E essa pessoa não está preparada para isso. Isso não é apenas distância. É evasão. É o silêncio que vem depois de sentir vergonha. Algumas pessoas não pedem desculpas porque isso as faria admitir que sabiam o que era certo e mesmo assim escolheram o errado. Essa verdade é pesada. Aperta o peito. Dificulta a respiração. Transforma memórias em espelhos. E agora, Libra, há alguém que não consegue pensar em você sem se sentir visto. Essa pessoa pensa nas suas conversas passadas repetidamente. Ela para em momentos em que deveria ter feito uma escolha melhor. Ela se lembra do seu tom de voz, da sua paciência, da sua calma, e compara com quem ela era naquele momento. Esta mensagem não está aqui para te irritar. Não se trata de reabrir antigas mágoas. Trata-se de explicar por que a energia deles ainda parece próxima de você. Porque o silêncio parece direcionado a você e porque seu espírito já conhece a verdade antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A vergonha emite um sinal e sua natureza sensível o sente. Antes de prosseguirmos, escreva gentilmente: vejo a verdade nos comentários. Não como uma afirmação para eles, mas como uma confirmação para si mesmo. Fique comigo até o fim, Libra. Por quê? Uma vez que você entenda por que eles sentem vergonha, finalmente entenderá por que a paz encontrou você. Libra, aqui está algo que poucas pessoas admitem honestamente. Quando alguém está verdadeiramente envergonhado, não se apressa em pedir desculpas. A pessoa se afasta. Para muitos, pedir desculpas parece fácil. Mas para alguém tomado pela vergonha, essas palavras pesam mais do que o silêncio. Porque um pedido de desculpas os obrigaria a dizer em voz alta que quebraram a confiança, desrespeitaram a gentileza ou deram algo precioso como garantido. Essa pessoa sabe exatamente como falhou com você. Ela se lembra do momento em que decidiu não proteger o que você ofereceu. Ela se lembra de quando escolheu seu próprio conforto, orgulho ou ego em vez de ser honesta. Ela se lembra de como você agiu gentilmente e de como ela respondeu com descuido. E é essa diferença que a perturba agora. Vergonha não é apenas arrependimento. Arrependimento diz: eu gostaria de ter feito melhor. Vergonha diz: não me orgulho de quem eu fui. É por isso que essa pessoa te evita. Porque olhar para você significaria encarar a si mesma. E ela ainda não é forte o suficiente para isso. O silêncio se torna um lugar para se esconder. A distância se torna um escudo. A evitação se torna uma forma de se proteger. Você pode ter sentido a confusão que isso cria. Porque essa pessoa desapareceu sem motivo aparente. Porque agem como se você não estivesse lá. Porque se comportam como se nada tivesse acontecido. Libra, entenda isso claramente. Fingir é mais fácil do que assumir a responsabilidade. Se falarem, a verdade virá à tona. Se encararem você, a culpa não terá onde se esconder. Então, em vez disso, desviam o olhar, esperando que o tempo cubra o que não conseguiram consertar. Mas a vergonha não desaparece silenciosamente. Ela permanece. É por isso que você ainda sente a energia deles perto de você, mesmo quando eles se foram. Porque certos momentos de repente parecem pesados sem motivo aparente. Porque algo em seu espírito sabe que eles pensam em você mais do que dizem. A vergonha liga a memória ao sentimento. Eles não se lembram de você superficialmente. Lembram-se de você com peso porque você não é apenas uma pessoa do passado deles. Você é uma lembrança de quem eles eram quando agiram contra a própria natureza. Podem agir com distância. Podem parecer indiferentes, mas, no fundo, sua bondade permanece como prova do fracasso deles. Libra, a esquiva pode parecer liberdade por fora, mas é medo disfarçado de calma. E até que enfrentem o que fizeram, sua memória permanecerá um eco silencioso em suas mentes. Não pedindo perdão, mas exigindo honestidade de si mesmos. O que eles fizeram não pode ser chamado de um simples mal-entendido. Não foram apenas palavras ditas em um momento inoportuno. Não foi a vida os forçando a agir assim. Não foi uma questão de azar.
Libra, eles sentiram a importância do que você ofereceu, mesmo assim, escolheram ser descuidados. Eles reconheceram a segurança quando ela lhes foi dada. Eles sentiram sua autenticidade na maneira como você se apresentou. Eles sabiam que sua presença trazia calma em vez de problemas. E é isso que torna tudo tão difícil para eles agora. Você não se aproximou deles de forma defensiva, planejando ou exigindo. Você se apresentou de forma aberta. Você se apresentou de forma estável. Você se apresentou com o coração presente. Em um mundo onde muitas conexões são superficiais, você ofereceu algo sagrado. A sensação de ser visto sem julgamento, de ser ouvido sem fingimento, de ser aceito incondicionalmente. Eles sabiam disso enquanto ainda tinham essa sensação. Esse conhecimento é doloroso porque a parte mais difícil da traição não é perder alguém. É perceber que você feriu algo puro. Eles foram descuidados com algo raro. E quando algo sagrado é quebrado, a quebra não é estrondosa. Ela se torna silenciosa. Esse silêncio é o que você sente agora. É por isso que eles não conseguem sustentar seu olhar nem mesmo na memória. Porque os espaços compartilhados parecem tensos, instáveis, pesados. Porque seu nome carrega uma sensação que eles não conseguem ignorar. Você não os assusta. Você lhes mostra a verdade. Sua presença reflete integridade. E quando a integridade se coloca diante da culpa não resolvida, o desconforto se instala. Você os lembra, sem dizer uma palavra, de que um dia tiveram a chance de agir com honra. Eles se lembram de momentos em que poderiam ter escolhido diferente. Em que sua gentileza contrastava com suas ações, em que proteção foi solicitada silenciosamente e não concedida. Essa memória permanece não como ódio, não como raiva, mas como consciência. Eles sabem que o vínculo não era comum. Sabem que o que foi quebrado não pode ser facilmente substituído. Sabem que seu comportamento não correspondeu ao valor do que lhes foi oferecido. E é por essa compreensão que a vergonha os envolve. Agora, Libra, você não está assombrando seus pensamentos. A verdade é que você representa o momento em que eles falharam em alcançar o nível do que você ofereceu. E esse é um peso que carregam em silêncio. Toda vez que seu nome surge, toda vez que as coisas ficam em silêncio, toda vez que a honestidade pede para ser vista. Libra, dentro dessa pessoa, existe uma luta silenciosa que nunca transparece. Não é uma grande batalha. É uma pressão lenta e constante. Uma pressão que acontece em silêncio, não com palavras. Uma parte dela sabe a verdade. Essa parte sussurra: eu deveria pedir ajuda. Eu deveria me explicar. Eu deveria assumir a responsabilidade. Essa voz surge quando o ruído do mundo desaparece. Ela aparece em momentos de silêncio, tarde da noite, de madrugada, ou quando uma lembrança sua surge sem aviso. Mas há outra voz que fala mais alto. Essa voz é moldada pelo orgulho. Ela pergunta: e se eu parecer fraco? E se eles não me perdoarem? E se eles me virem exatamente como eu era no meu pior momento? Orgulho não é confiança. Orgulho é medo disfarçado de força. Quando o orgulho se mistura com a vergonha, o movimento para. A pessoa fica emocionalmente presa, incapaz de seguir em frente, relutante em permanecer onde está. Ela sabe o que é certo, mas se sente incapaz de fazer. É por isso que admitir a culpa parece impossível para ela. Dizer que estava errada significaria demonstrar fraqueza. Isso significaria deixar o ego de lado e se expor, sem controle sobre o que acontece a seguir. E, geralmente, o orgulho vence. Em vez de assumir a responsabilidade, eles optam por agir. Você pode vê-los agindo de forma distante ou fria, como se nada importasse. Pode perceber que, de repente, estão ocupados, sempre atarefados, sempre indisponíveis. Pode notar um esforço para parecerem indiferentes, como se tivessem superado a situação facilmente. Mas, Libriano, esses comportamentos não são prova de força. São sinais de autoproteção. Eles se protegem de te encarar. Se protegem de responder a perguntas que possam abalar sua autoimagem. Se protegem de admitir que você os enxergou com clareza e, mesmo assim, ofereceu gentileza. Eis a verdade que eles evitam dizer. Eles se sentem expostos não porque você fala mal deles, mas porque você não diz absolutamente nada. Seu silêncio transmite clareza. Transmite autoestima.
Transmite um final que não precisava de explicações. E esse tipo de silêncio é perturbador para alguém que esperava o caos. Sua calma demonstra crescimento. Seu distanciamento demonstra compreensão. Sua falta de reação demonstra maturidade emocional. Essa maturidade cria um espelho que reflete a diferença entre quem eles eram quando te magoaram e quem você se tornou depois de se afastar. Eles sentem a distância. Sentem isso toda vez que pensam em entrar em contato e desistem. Sentem isso ao perceberem que você não espera mais, não corre atrás, não explica nada. Sentem isso ao saberem que qualquer conversa agora mostraria o quanto mudou. Libra, eles não estão em silêncio porque não se importam. Estão em silêncio porque se importar exigiria coragem e o orgulho deles não sobreviveria à verdade de que você já o superou. Este é o momento em que tudo fica claro. Libra, você não os destruiu simplesmente indo embora. Você destruiu a história que eles contavam a si mesmos ao permanecer íntegro. Eles estavam preparados para um desfecho bem diferente. Esperavam lágrimas. Esperavam raiva. Esperavam explicações e mensagens até altas horas da noite. Esperavam um caos emocional que amenizaria o que fizeram. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, você escolheu a graça. Escolheu a distância sem amargura. Escolheu a quietude sem culpa. Escolheu a paz sem precisar de permissão. E essa escolha os perturbou. Porque quando alguém te machuca e você não desmorona, não há mais para onde se esconder. Eles não podiam mais culpar um mal-entendido. Não podiam mais alegar culpa compartilhada. Não podiam mais reescrever a história para aliviar a consciência. Sua calma eliminou as desculpas. Ao permanecer íntegro, você os forçou a enxergar a verdade com clareza, sem distrações, sem defesas, sem ruído. E a partir desse momento, você se tornou o padrão. Não de forma ostensiva, não de forma arrogante, mas da maneira silenciosa como a verdade sempre age. Todas as conexões que eles fizeram depois de você começaram a parecer mais frágeis. A conversa parecia menos sincera. O afeto, menos sólido. A profundidade emocional, mais difícil de encontrar. Não porque os outros falharam, mas porque você estabeleceu um padrão que eles não conseguiram manter. Momentos que antes pareciam plenos agora lhes parecem vazios. O riso parece efêmero. O conforto, instável. E quando o mundo silencia, essa ausência se torna impossível de ignorar. É na quietude que a memória retorna. Nesses momentos, eles se lembram de como sua presença era reconfortante, de como você se doava sem exigir, de como você ouvia sem julgar, de como você se mantinha firme sem tentar controlar. Eles percebem agora que não estavam prontos para a responsabilidade do seu coração. O que eles perderam não foi apenas você. Perderam a oportunidade de crescer. Perderam a chance de se tornarem pessoas melhores na sua presença. Perderam a versão de si mesmos que poderia ter correspondido à sua integridade. Libra, você se tornou a prova do que era possível e também a prova do que eles não conseguiram manter. Sua força silenciosa não é um acidente. É a razão pela qual eles sentem o peso que carregam hoje. Porque perder alguém como você não é como uma rejeição. É como ficar aquém. E essa certeza permanece muito depois do silêncio começar. Nem toda verdade chega com palavras. Algumas verdades chegam silenciosamente através de padrões, pausas e energia inquieta. Libra, o silêncio tem peso quando vem da culpa. Se essa pessoa realmente acreditasse que estava certa, seu nome não a incomodaria. Se ela se sentisse em paz com suas escolhas, sua lembrança não seria um fardo. Se ela tivesse seguido em frente sem ressentimentos, sua presença não ecoaria em sua mente. Mas ecoa. E isso porque o silêncio está fazendo o trabalho que ela se recusa a fazer. Observe como ela age agora. Ela observa à distância, mas raramente se aproxima. Permanece ciente da sua vida sem fazer parte dela. Ela permanece à margem. Cuidadosa, vigilante e cautelosa. Isso não é curiosidade. É arrependimento disfarçado de contenção. Ela hesita quando seu nome é pronunciado. Não porque a surpreenda, mas porque toca em um lugar dentro dela que ela tenta evitar. Quando você é mencionado, algo muda em seu corpo. Sua postura se altera. Sua atenção se intensifica. Sua resposta se torna mais lenta. Essa reação acontece antes do pensamento. E as reações nunca mentem. Ela se sente desconfortável, não por quem você é agora,
mas por quem ela era antes. Eles se lembram de como trataram algo significativo com leviandade. Lembram-se do momento em que o cuidado foi substituído pela conveniência. Lembram-se de saber o que era certo e ainda assim escolher o errado. Essa memória não é estridente. Ela é persistente. E quando a vergonha não pode falar abertamente, ela se explica indiretamente. É por isso que eles explicam demais suas escolhas de vida. Falam quando ninguém os pediu. Justificam caminhos que não foram questionados. Defendem decisões que não precisavam de defesa. Esta é uma consciência ferida tentando encontrar equilíbrio. Libra. As pessoas em paz não explicam constantemente quem estão se tornando. As pessoas que estão estabilizadas não se apegam a justificativas para o passado. Mas a culpa tenta reescrever a história até que pareça mais leve. E ainda assim falha, porque nenhuma explicação muda a verdade essencial. Que uma vez alguém sincero esteve diante deles e eles lidaram mal com isso. Você não é apenas uma memória para eles. Você é uma prova. Prova de que a gentileza existiu. Prova de que a estabilidade estava disponível. Prova de que o cuidado verdadeiro não precisa de jogos para sobreviver. E quando alguém sabe que lidou mal com algo sagrado, as lembranças se tornam dolorosas. É por isso que eles evitam espaços onde você possa aparecer. Por isso que os ambientes compartilhados parecem tensos. Porque encontros casuais parecem pesados em vez de simples. Você simplesmente os lembra de uma perda causada por sua própria escolha. Libra. Nada fere o ego como perceber magoei alguém que me amava de verdade. Essa constatação não desaparece facilmente. Ela os persegue em silêncio. Espera por eles quando as distrações acabam. Surge em momentos de quietude inesperados. Tarde da noite, quando o ruído se dissipa, a mente revive pequenos momentos, não cenas dramáticas, mas pequenos momentos. A maneira como você ouviu, como manteve a calma quando a confusão surgiu, como você se doou sem pedir nada em troca. Eles se lembram de como pouco foi necessário para manter as coisas seguras e de como rapidamente deixaram tudo escapar. Nesses momentos, o silêncio se torna ensurdecedor. Eles podem nunca bater à sua porta. Podem nunca mandar uma mensagem. Podem nunca admitir o que fizeram. Mas a culpa não precisa de plateia. Ela fala por dentro. Ela guarda as marcas. Ela os lembra de que o silêncio não significa distância de você. Significa proximidade com a verdade que não conseguem encarar. Libra, você não foi apagado. Você foi gravado. E toda vez que a vida se aquieta para eles, essa gravação retorna, não para punir, mas para lembrá-los de quem eram quando a integridade foi testada. Algumas pessoas confessam com palavras, outras com a ausência, e o seu silêncio diz tudo aquilo que nunca tiveram coragem de admitir. Isso pode te surpreender, Libra, mas o pedido de desculpas deles não é mais necessário para a sua cura. Não porque o que eles fizeram foi certo, não porque não tenha doído, mas porque algo dentro de você já mudou de uma forma que as palavras deles jamais conseguiriam alcançar. Um pedido de desculpas pode reconhecer a dor, mas não pode desfazer a consciência. E a consciência é o que te transformou. Houve um momento, silencioso, sutil, quase imperceptível, em que tudo finalmente fez sentido. Não em uma grande revelação, mas em um saber sereno. Você parou de se perguntar por que eles fizeram o que fizeram. Você parou de precisar de explicações que nunca vieram. Você parou de esperar por clareza de alguém que não conseguia se encarar. E nessa quietude, a clareza chegou mesmo assim. Você começou a enxergar padrões em vez de promessas. Percebeu como o esforço era inconsistente, como a responsabilidade era evitada, como a segurança emocional era oferecida por você, mas raramente protegida por eles. Essa compreensão te transformou. Você aprendeu discernimento, não suspeita, não amargura, mas sabedoria silenciosa. O discernimento te ensinou quando pausar em vez de seguir em frente. Quando ouvir o desconforto em vez de silenciá-lo. Quando se afastar sem fazer barulho. Você aprendeu que ficar tempo demais pode ser mais barulhento do que ir embora. E uma das lições mais profundas que você aprendeu foi esta: encerrar um assunto não exige conversa. Às vezes, encerrar um assunto é o momento em que você para de se sacrificar para manter o conforto de outra pessoa. O silêncio se tornou seu professor. Através do silêncio, você descobriu o quão forte você realmente é. Não a força estrondosa que prova algo,
mas a força constante que protege a paz. O silêncio mostrou quanta energia você gastava se explicando. Com que frequência você suavizava a verdade para evitar conflitos. Com que frequência você perdoava sem reparar o dano. E quando o silêncio entrou em sua vida, seu sistema nervoso começou a descansar. Você começou a se sentir mais calmo, mais leve, mais presente. Isso não aconteceu porque eles se desculparam. Aconteceu porque você escolheu a consciência em vez da esperança. Então, quer eles digam me desculpe ou não, a lição já completou seu ciclo. O crescimento já se enraizou em você. E aqui está a verdade mais profunda. Libra, o universo não corrige o desequilíbrio forçando pedidos de desculpas. Ele corrige o desequilíbrio através da evolução. Pedir desculpas é emocional. Crescimento é espiritual. Crescimento muda comportamentos. Crescimento remodela limites. Crescimento altera o que você permite perto do seu coração. Você cresceu. Você parou de tolerar a confusão disfarçada de conexão. Você parou de recompensar a inconsistência com paciência. Você parou de explicar o seu valor. Eles não cresceram no mesmo ritmo. Eles permaneceram onde o orgulho reside, onde a evitação parece mais segura do que a honestidade, onde o arrependimento ronda silenciosamente sem resolução. E essa diferença não é punição. É alinhamento. Justiça nem sempre é estridente. Nem sempre é confrontativa. E nem sempre se parece com reconhecimento. Às vezes, justiça é separação. Às vezes, é saber que você seguiu em frente e eles não. Às vezes, é a paz escolhendo você quando o caos não pode mais. A vergonha deles existe não porque você exigiu reconhecimento, mas porque você parou de buscá-lo. Eles sentem isso quando se lembram de que você não espera mais. Eles sentem isso quando percebem que você aprendeu a se afastar sem raiva. Eles sentem isso quando veem que sua vida continua equilibrada, estável, clara. Libra, esta é a conclusão serena. Você não precisa do pedido de desculpas deles, porque sua alma não depende mais da consciência deles. Você se curou pela compreensão. Você se recuperou escolhendo o amor próprio. Você ascendeu pela clareza, não pelo conforto. E quando você cresce assim, quando retorna completamente a si mesma, o universo não precisa mais de nada deles para restaurar o equilíbrio. A Likao está completa. A verdade se estabeleceu e você já está do outro lado, inteira, alinhada e livre. Você não perdeu alguém valioso. Libra, o que saiu da sua vida não foi uma bênção. Foi uma lição que cumpriu seu propósito. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, uma libertação. Não uma punição, não um fracasso, mas um redirecionamento. Essa pessoa nunca deveria ter ficado para sempre. Ela deveria revelar algo. Ela mostrou a você o quão profundamente você é capaz de amar, quanta paciência você possui, o quão plenamente você pode se entregar quando seu coração está aberto. Mas ela também mostrou onde seus limites devem existir. Ela refletiu tanto a sua ternura quanto a sua força, tanto a sua generosidade quanto o seu ponto de ruptura. É por isso que chamar isso de perda seria incorreto. A perda tira algo essencial. Essa experiência devolveu algo essencial. Você. Este capítulo nunca foi sobre essa pessoa aprender a te tratar melhor. Foi sobre você se lembrar de quem você é quando para de se diminuir. Antes disso, você era generosa de maneiras que poucos notavam. Você suavizava a verdade para manter a harmonia. Você oferecia espaço mesmo quando não era correspondida. Agora você age de forma diferente. Sua calma não é fraqueza. É maestria. Você não reage mais ao caos. Você não precisa mais explicar o seu valor. Você não encontra mais a confusão no meio do caminho. Essa calma é poder. Silenciosa, centrada, inappelável. Seus limites não surgiram da noite para o dia. Eles se formaram após reflexão, após decepções, após escolher a si mesma repetidas vezes. Limites são sabedoria conquistada com a experiência. Significam que você finalmente sabe onde sua energia pertence e onde não pertence. E sua paz é alinhamento. É o seu mundo interior em harmonia com sua vida exterior. É o seu coração não mais lutando contra o que seu espírito compreende. É saber que ir embora não foi abandono. Foi amor próprio. Eles sentem vergonha não porque você os atacou, não porque exigiu respostas, não porque tentou expô-los.
Eles sentem vergonha porque você cresceu. Você não revidou. Você não se desmoronou. Você não ficou para trás. Você simplesmente seguiu em frente, firme, íntegro, consciente. E nada perturba mais alguém do que perceber que a pessoa que magoaram se tornou mais forte sem eles. O crescimento é humilhante para aqueles que se recusam a mudar. Sua evolução exigiu honestidade. A estagnação deles protegia o conforto. Essa diferença fala mais alto do que qualquer confronto jamais poderia. Libra, o que você levou disso não foi dor. Foi clareza. Agora você sabe o que é o amor verdadeiro. Agora você reconhece quando algo é seguro ou desgastante. Agora você confia em seus sinais internos sem pedir desculpas. Essa experiência serviu como uma porta que se fechou atrás de você e um caminho mais claro que se abriu à sua frente. Você não foi empurrado para trás. Você foi guiado para frente. E a razão pela qual eles sentem vergonha quando pensam em você é porque você se tornou a prova de que esse fim não foi sua ruína. Foi seu redirecionamento. Você não se perdeu. Você o encontrou. Libra, deixe isso te envolver suavemente. Você não precisa mais da validação de alguém que não conseguiu honrar o que você ofereceu. Você não precisa mais de explicações de alguém que já sabe exatamente onde falhou. E você não precisa mais de um desfecho de alguém que ainda se prende ao arrependimento em vez de caminhar rumo ao crescimento. Existe um tipo de vitória que não se celebra aos quatro ventos. Ela não se anuncia. Ela não busca testemunhas. Ela chega silenciosamente na forma como sua mente repousa agora. Na forma como seu corpo não se sente mais tenso em relação à lembrança. Na forma como seu coração parou de esperar por um reconhecimento que talvez nunca venha. Você venceu no momento em que escolheu a si mesma. Não quando foi elogiada. Não quando foi compreendida. Mas quando decidiu que sua paz importava mais do que ter razão. Essa escolha mudou tudo. Você parou de carregar um peso que nunca deveria ter permanecido com você. Você libertou a necessidade de consertar o que não lhe cabia consertar. Você permitiu que a verdade se instalasse sem forçar respostas. Esta é a vitória silenciosa. Ela se parece com caminhar para frente sem amargura. Ela se sente como clareza sem saudade. Ela soa como um silêncio que não dói mais. Se esta mensagem tocou sua alma, escreva suavemente. Eu a libero nos comentários. Não como um ritual para os outros, mas como um sinal para si mesmo de que o capítulo está completo. Continue caminhando em calma, não em entorpecimento, mas em firmeza. Continue escolhendo a paz, não a fuga, mas o respeito próprio. Continue confiando que o que você se torna após uma perda é sempre maior do que aquilo de que você se desapegou. Porque os finais não te diminuem, eles te refinam. E se este espaço falar à sua alma, permaneça conectado. Inscreva-se não para previsões, mas para clareza, ancoragem e verdade que apoiem seu crescimento. Libra, você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está perdendo nada. Você está alinhado. Você está consciente.